Hoje vou explicar os 2 primeiros episódios de uma série dramática de fantasia americana, Sweet Tooth. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. No início do episódio, um homem chamado Aditya Singh narra sua vida cotidiana como médico. Ele e sua esposa Elaine vivem uma vida simples e feliz juntos. Até que um dia, no trabalho, uma mulher com uma doença estranha visita o médico. O seu dedo mindinho move-se agressivamente como sintoma da doença. É descoberto no seu sangue um novo tipo de vírus chamado H5G9. No dia seguinte, Aditya vai para o trabalho e vê vários casos semelhantes. O governo declara o surto como uma emergência, alegando que o vírus H5G9 é o vírus mais mortal de todos os tempos. Os especialistas preveem que o número de pessoas infectadas será maior do que o registrado durante a peste negra. Peste negra. O caos instala-se no mundo e as lojas, fábricas e hospitais começam a fechar. Um dia, o médico acorda e vê a sua mulher a tossir no chão. Também ela apanhou o vírus. Ele apressa-se a levá-la para o hospital por entre a multidão de pessoas na mesma situação. Enquanto está no hospital, Aditya é chamado por uma enfermeira que parece estar em estado de choque. A maternidade está cheia de bebês recém-nascidos, todos com características de diferentes animais. Rapidamente se espalha a notícia de que todos os bebês do mundo nascem como um híbrido de humano e animal. As pessoas começam a odiar os bebês, dizendo que foram eles que causaram o surto do vírus. Outros acreditam que o vírus provocou o nascimento desses bebês. Mas ninguém sabe ao certo como. É que eles nasceram, enquanto o mundo inteiro treme de medo do vírus. Um pai muda-se para o deserto com seu filho para se proteger. O seu filho, Gus, nascido como um híbrido de humano e veado, é um dos primeiros bebês híbridos de sempre. O homem chega a uma casa abandonada no meio da floresta e reforma para a tornar sua. Os dias passam enquanto ele cuida de Gus e reconstrói a casa, tornando-a adequada para os dois viverem. Até constrói uma vedação à volta da área para o proteger a ele e a Gus. Escreve livros para Gus ler, mas não lhe ensina muito sobre o mundo exterior. Gus cresce rapidamente e começa a chamar o pai de Paba. Em breve, Gus faz 4 anos, ainda desconhecendo o mundo fora da vedação. Paba ensina o seu filho a abaixar-se se ouvir um grunhido, a correr se ouvir uma voz e a esconder-se se vir um humano. É mostrada uma montagem do pai e do filho a brincarem na neve, a pescarem, a lerem livros e a cozinharem juntos, e cozinhando juntos. Um dia, enquanto estão a passear, um avião passa por cima deles. Paba tapa os ouvidos de Gus e diz-lhe que é apenas um grande pássaro. O avião está a distribuir panfletos que anunciam um lugar seguro para os híbridos, chamado as reservas. Ele deita os papéis fora, não querendo levar o miúdo para o mundo. Num dos aniversários de Gus, ele dá-lhe um brinquedo de peluche que Gus leva para todo o lado que Gus leva para todo o lado com ele. Um dia, enquanto Gus lê um livro na selva, vê um querido por perto. Corre para o pai para lhe dizer que viu a sua mãe. Paba diz-lhe que a sua mãe era uma humana chamada Bird e que já não existe. Também diz que há pessoas más do lado de fora da vedação que fazem mal a crianças como ele. Por isso ele nunca deve atravessar a vedação. Uma noite, Paba traz uma caixa com uma fotografia e coisas da sua vida antiga. Enterra a caixa na floresta, esquecendo-se completamente do seu passado. No 10º aniversário de Gus, Paba dá-lhe uma fisga de que o rapaz gosta muito. Enquanto brinca com ela, acaba por ficar do lado de fora da vedação. Antes que alguém o veja, Paba agarra o miúdo e leva-o de volta para casa. Repreendeu por ter posto a sua vida em perigo, fazendo o pequeno Gus chorar. Mais tarde nesse dia, um homem aproxima-se da vedação, chamando pela irmã. Gus ameaça o homem para que se vá embora, dizendo que a sua irmã não está lá. Mas antes de sair, ele vê Gus escondido nas traseiras. O homem marca a vedação como uma área que tem humanos híbridos, revelando que ele é na verdade o caçador de crianças híbridas. Paba passa-se e faz com que Gus se esconda. Ele sai para lutar com o homem e não regressa durante toda a noite. Um Gus assustado fica na escuridão durante a noite e sai quando o sol nasce. Nessa altura, Paba regressa com ferimentos em si próprio.
Goz ajuda o pai e leva-o para uma cama, mas Paba sabe que apanhou o vírus. Como os humanos híbridos são imunes ao vírus, não se preocupa com a possibilidade de Goz o apanhar. Mas Paba tem pouco tempo agora. Ensina a Goz algumas técnicas básicas de sobrevivência e pede-lhe que vá buscar ovos aos patos para o pequeno almoço. Quando Goz regressa com eles, Paba está morto num banco, segurando uma chave. Goz pega na chave e chora em silêncio, lamentando a morte do pai. Depois desse dia, começa a viver sozinho e consegue fazê-lo até certo ponto. Faz figuras de animais com erva seca e fala com eles para se sentir menos isolado. Passados 10 invernos, o rapaz aprendeu a fazer quase tudo o que precisa para se manter vivo. Mas alguns dias são mais difíceis do que outros. Um dia, o isolamento leva melhor sobre ele, obrigando-o a queimar as suas figuras de animais em plena luz do dia. Em plena luz do dia, o fumo da fogueira atrai os homens que caçam criaturas como ele. Mais tarde, nesse mesmo dia, Goz repara num coração desenhado no mapa da floresta e vai à sua procura. Procurar por ele é o local onde Paba tinha enterrado a caixa com a fotografia da mulher. Goz abre a caixa com a chave que Paba tinha consigo quando morreu. Goz olha pela primeira vez para a cara da mãe e vê que a fotografia tem colorado escrito no fundo. Escrito no fundo, com a intenção de encontrar a sua mãe, o rapazinho decide ir para o Colorado. Faz as malas com tudo o que precisa e leva consigo um mapa dos Estados Unidos. Após a preparação, o rapaz ingênuo dirige-se à vedação. Vê um rebuçado no chão e come-o, mas depressa descobre que é uma armadilha. 2 caçadores híbridos apanham o rapaz e ficam surpreendidos ao ver que ele consegue falar. Eles sabem que Goz é muito valioso. Por isso, em vez de o abaterem, decidem mantê-lo para resgate. Nesse momento, um homem mata a tiro um dos caçadores e afugenta o outro. Goz corre para sua casa e esconde-se, mas é seguido pelo homem que o salva. Este encontra Goz e fica surpreendido ao ver que ele tem vivido sozinho este tempo todo. No início, Goz parece ter medo dele e bate-lhe várias vezes com a fisga, mas depressa percebe que ele não é uma pessoa má. O homem revela que estava a pensar em entregar Goz aos oficiais que usam bebés híbridos para experiências. Bebés híbridos para experiências. Mas decidiu não o fazer quando viu que Goz é mais humano do que um veado. O homem chama Goz de muloso e pede-lhe que fique dentro da vedação para sua própria segurança antes de se ir embora. Depois de o homem se ter ido embora, Goz pensa nele durante algum tempo e, de repente, decide quebrar todas as regras do seu pai e vai atrás do homem. Segue-o com a sua incrível capacidade de olfato e encontra o homem perto de um penhasco. O primeiro episódio termina com Goz a chamar ao homem Big Man e a pedir-lhe que o leve para o Colorado. No segundo episódio, somos apresentados a uma mulher chamada Amy, que costumava ser terapeuta antes do surto do vírus. Ela ficou no seu consultório durante alguns anos após o surto, saindo apenas quando era necessário. Tinha de o fazer, até que um dia, ela decide sair pela primeira vez em anos. Lá fora, tudo está abandonado e as ruas estão desertas. De repente, repara numa manada de elefantes que caminha pelas ruas em direção a ela. A Mia, que estava farta da sua rotina diária entediante, sentiu-se viva pela primeira vez em anos. Visita um jardim zoológico próximo e encontra finalmente o que a faz feliz. Começa a tomar conta dos animais e a cultivar os seus próprios alimentos. Entretanto, Goz segue o Big Man mesmo, depois de lhe ter sido dito várias vezes para voltar para casa. O homem tenta livrar-se do rapaz várias vezes, mas não consegue. À noite, para descansar e come comida enlatada. Goz observa-o por detrás da árvore, sabendo que ele o consegue ver. O homem dá alguma comida a Goz e dorme. Enquanto dorme, Goz vê que o seu saco está cheio de comida enlatada. Come-as todas, incluindo os medicamentos de que o homem precisa desesperadamente. Quando o homem acorda no dia seguinte, está furioso com o miúdo e pede-lhe que regresse imediatamente. Goz diz que pode ajudar o homem a recolher mais comida usando o seu nariz. Depois mostra ao homem um centro de visitantes ali perto. O homem obriga-o a entrar na casa para roubar a comida, enquanto ele fica cá fora a vigiar. Goz entra com relutância e fica fascinado por ver coisas modernas e diferentes. Mas, depois, repara numa cabeça de veado montada na parede e recua, caindo numa armadilha. Um rapazinho encontra-o ali e chama os pais. Os 3 observam Goz com admiração, enquanto ele lhes diz para deixarem a sua cabeça em paz.
Na cena seguinte, vemos a família de 3 pessoas a oferecer uma refeição ao homem e a Goz. Usam máscaras para se protegerem deles, caso tenham o vírus. Acontece que a família tinha fugido da cidade quando o surto ocorreu e nunca mais se encontrou com outra pessoa desde então. O homem diz-lhes que o vírus ainda anda por aí e que algumas pessoas o têm, mas não está tão espalhado como antes, porque as pessoas vivem isoladas. O miúdo chamado Rusty tenta tocar nos cornos de Goz, mas é impedido pela mãe. Goz mostra-lhes então a fotografia da sua mãe e pergunta-lhes se a conhecem. A mãe da família diz que não a conhece. Ela permite que ele e Rusty brinquem juntos depois de confirmar que Goz não morde. Os rapazes tornam-se rapidamente amigos e a mãe observa-os com prazer a brincar. Ao mesmo tempo, o pai fala com o Big Man e reconhece-o como o famoso jogador de futebol americano Tommy Shepard. Jogador de futebol Tommy Shepard. Tommy confirma que costumava ser um desportista antes do surto do vírus. Quando lhe perguntam o que quer da família, Tommy responde que só quer comida e um sítio para passar a noite. Eles concordam em ajudá-lo e a Goz. Noutro lugar, o médico que vimos no início da série, Aditya Singh, ainda vive com a sua mulher, Rani. A sua mulher, Rani tem sofrido da doença desde o seu aparecimento, mas está a viver de medicamentos que um colega de Aditya fabrica. Continuam a viver na sua antiga casa, mas longe da maioria das pessoas, saindo apenas quando tem de sair. Tem de o fazer. Vemos o casal a jogar Scrabble e a sentir falta do facto de não have it. Nessa altura, o dedo de Rani começa a mexer-se involuntariamente, sugerindo que o efeito do medicamento está a passar. O médico dá-lhe outra dose, restando apenas mais uma dose. Mais tarde nesse dia, Aditya vai ter com o seu amigo médico que fabrica os medicamentos. Lá, Aditya fica a saber que ela está na última fase do cancro e que não pode continuar a trabalhar. Ela tem trabalhado ativamente para encontrar uma cura para o vírus ao longo dos anos, e não quer que o seu trabalho seja desperdiçado. A médica dá a Aditya as suas notas, que também contém o procedimento para fazer os medicamentos de Rani. Ela despede-se de Aditya, depois de um último adeus, dizendo-lhe para continuar a investigação. Aditya regressa à casa com as notas, e não parece muito contente por lhe ter sido entregue ao trabalho. Rani acha que é ótimo porque agora Aditya pode salvá-la. Mas depois, ela olha para as notas do médico e fica chocada. Aditya diz que o trabalho macabro do colega vai contra tudo em que ele acredita. De volta ao centro de visitantes, Tommy e a mãe de Rusty conversam sobre os erros de Tommy. Actos ilícitos de Tommy. Ela censura por matar pessoas e Tommy afirma que o fez para sobreviver. Ainda não sabemos do que estão a falar. Tommy pede à mãe para manter Goz com a sua família, mas ela não responde. Mais tarde, a mãe põe Goz e Rusty a dormir juntos. Goz fica triste por ver a mãe de Rusty a tomar conta dele e sente um pouco de ciúmes. A mãe olha novamente para a fotografia de Bird e reconhece que o fundo é Red Rocks. À noite, Goz não consegue adormecer e desce as escadas e encontra Tommy prestes a sair de casa com todas as suas coisas. Da casa com todas as suas coisas. Enquanto conversam, alguns caçadores de híbridos aproximam-se da casa, alertando os dois. Rapidamente, a família também acorda e descobre que as pessoas estão à procura de Goz. Estão dispostos a matar toda a gente para apanhar o rapazinho. Tommy vê uma armadilha para ursos montada na parede e ataca os caçadores com ela. Mata a maior parte deles, mas o líder consegue chegar a Goz. Ele está quase a disparar sobre ele, mas para quando um veado aparece de repente atrás do rapazinho. Menino, distraído com o veado, não repara que Tommy está atrás dele e é morto por ele. No dia seguinte, a família pede desculpa a Tommy por não poder ficar com Goz. Gostam do miúdo, mas a segurança da família é a sua primeira prioridade. Por fim, Goz e Tommy partem para a cidade mais próxima depois de se despedirem. Na cena seguinte, vemos a antiga terapeuta Amy a trabalhar no seu jardim zoológico. De repente, ela ouve um barulho lá fora e vai verificar. Surpresa! A Mia encontra um pequeno bebê híbrido de humano e porco à entrada do jardim zoológico. O episódio termina com Tommy e Goz numa viagem que os levará a caminhos para além da sua imaginação. Todas as personagens estão destinadas a encontrar-se e, potencialmente, a mudar o curso do mundo. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixa um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.